irmãos, que alegria estar aqui. Olha, sinceramente, eu fico assim, né? O Dalton falou, obrigada por ter vindo. Eu que me sinto honrada, irmãos, porque a gente falar da palavra de Deus, falar daquilo que o Senhor nos chamou, é um motivo de muita alegria, de muita gratidão ao Senhor, porque a gente sabe como é que a gente é, né? A gente sabe que é indigno, como os cânticos que a gente cantou, né? Mas Ele é digno. E apesar de sermos tão limitados, Ele ainda quer nos usar para o seu louvor, mãos, pés e voz. E foi assim que lá na minha adolescência, por volta dos 14 anos de idade, os adolescentes da primeira Igreja Batista de Pavuna iam fazer seu primeiro congresso. E o tema do congresso era consagração total. E nessa época, eu já estudava música. Eu estudo música desde os 6 para 7 anos de idade. E uma das minhas habilidades, assim, dentro da minha família, no culto doméstico, era transformar os versículos em música. Sair com meu pai dirigindo, eu lembro essa memória muito forte na minha mente, a gente inventando música no caminho, né? Tem até uma música que eu gravei, que eu compus com meu pai, e ela falava assim, fala assim, Deus é o Criador do mundo, que Deus de amor, que Deus de amor. Ele fez o grande mar, o céu com estrelas a brilhar, fez também as lindas flores para o mundo enfeitar, fez também você e eu, somos importantes para Deus, que mandou Jesus, seu Filho, para nos salvar. Uma música simples, não é? Fruto ali do meu convívio com a minha família, mas que ficou na minha memória. E eu agradeço a Deus porque eu tive uma família que proporcionou essa vivência musical para mim. Eu não sei como você, músico aqui da IBAB, né, teve essa vivência musical. Com que idade você começou? Mas eu lembro que com os 3 aninhos de idade eu ganhei meu primeiro piano, mas era um pianinho da Hering de madeirinha, que eu tenho até hoje. É muito bonitinho. E naquele pianinho ali eu comecei a tocar as primeiras músicas, né, que vinham na minha cabeça. Então, irmãos, quando você tem um filho, um neto, não deixe de investir na vida dessa criança. Pense as habilidades que ele tem, se é para desenhar, se é para tocar, se é para cantar, se é para falar em público, se é para dançar. Por quê? Porque isso pode ser lá no futuro um ministério, isso pode ser lá no futuro uma profissão para essa criança, para esse adolescente. E muitas vezes nós temos alguns sonhos interrompidos na nossa infância porque os adultos que estavam ao nosso redor não deram corda. Consegue perceber o que a gente está falando? Acha que é bobeira, que é coisa de criança. A criança fala muito, a criança fica inventando música, fica na frente do espelho pregando, não é? Aquilo ali já pode ser uma luz, um sinal de Deus para você investir nessa criança. Então, eu gosto muito de falar sobre criança, porque a criança é a base. Ali está não só o futuro da igreja, mas o presente da igreja. Uma igreja que não tem criança, ela é fadada a, daqui a pouco, né, a ordem natural das coisas é o quê? Os idosos irem partindo. Se nós não investirmos nas crianças, o que vai acontecer? A igreja vai enfraquecer. Então, nós precisamos investir nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, para que eles continuem com o bastão na mão, quando nós aqui não mais estivermos. E essa música, Usa Senhor, surgiu então nesse congresso, e o tema era consagração total. Eu era da classe dos adolescentes, tem adolescente aí? Eu tinha 14 anos, levanta a mão aí quem é adolescente. Adolescente, né? Aí, ó, trabalhando, servindo. E eu fiquei tão feliz porque aquele meu hino foi cantado pela primeira vez com uma banda. Você imagina uma menina de 14 anos, faz uma música, aí chega aqui no instrumental, um começa a botar um acorde, outro bota uma coisa, outro faz uma divisão de vozes, e quando eu vi a música toda pronta. Não bastasse cantar nesse congresso, o que aconteceu? Olha, eu tinha 14 anos.
tempo foi passando e teve um acampamento dos músicos em Rio Bonito. Alguém já foi lá no acampamento batista de Rio Bonito? Então, teve um acampamento de músicos, eu era da PIB de Pavuna, e a minha igreja levou uma galera lá, né, adolescente, jovem, pessoal que era ligado à música da igreja. E lá fui eu, né? Acho que foi a minha primeira vez, assim, eu já era mensageira do rei, já ia para o Sítio do Sossego, mas como musicista foi a primeira vez. E ali, então, nós dividimos em grupos, num certo momento da programação, com os estados Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, que eram os estados representados naquele acampamento. E uma das tarefas ali dos estados era apresentar uma música inédita. Aí um colega meu que veio da igreja comigo falou assim, ela tem uma música. Eu queria me enfiar no primeiro buraco que eu encontrasse. Fiquei morrendo de vergonha. Tem gente, um monte de ministro de música aqui, um monte de gente bam do meio batista, esse cara falando da minha música. Quem vai querer cantar minha música? Aí ninguém levantou a mão, foi a minha música mesmo, né? É coisa de Deus, né, gente? Só podia ser, né? Aí, quando comecei a cantar minha música muito timidamente, aí, novamente, começou a dividir em vozes, né? Mas imagina, um monte de músico. E aí começou a surgir, né, o ritmo sincopado, não sei o quê. E aí apresentamos a música lá no salão do Rio Bonito. Quando eu acabei o grupo acabou de cantar, o pastor Clint, na época, que era o superintendente da música, da JUERP, ele veio perto de mim, junto com o pastor Marcílio, que também era da diretoria da MBB na época, Músicos Batistas Brasileiros, e falou, você tem a partitura dessa música? Vocês acham que eu tinha? Não tinha, gente. Eu não sabia nem fazer partitura, né? Aí ele falou, você consegue fazer a partitura dessa música? Eu falei, consigo, tremendo na base, né? Eu falei, como é que eu vou dizer que não? Tá pedindo, né? Aí fui para minha igreja. Nessa época eu estudava na escola de música da UFRJ, a Escola Nacional de Música, e fazia percepção musical. Levei a música para minha professora, Beatriz Licursi, e ela me ajudou a fazer a partitura, me ajudou. Porque o que ela fazia? Ela não fez a partitura para mim. Ela passava o dever, faz esse pedaço aqui, levava para casa, corrigia. Faz esse pedaço aqui, tá errado. Porque a música é toda sincopada. Quem é músico sabe disso, né? Não há no mundo nada melhor. Não é tão simples. Aí eu falei, gente, eu escrevi isso tudo quando eu vi as bolinhas, né? E foi assim que aconteceu. E depois de um certo tempo, para que o pastor pediu a partitura? Porque ia ter o novo inário dos batistas brasileiros. E foi tão tremendo, porque como uma menina lá da Pavuna, do subúrbio carioca, né, que nunca imaginar que um dia ia ter o seu hino no HCC. Né? Então, eu sou a compositora mais jovem do HCC. Quando eu chego em algumas igrejas, o pessoal fala assim, ué, você ainda é viva, né? Mas, sério mesmo, teve uma criança que falou para mim recentemente, numa igreja que eu fui, ué, tia, mas tem gente do HCC que está vivo ainda? Eu falei, tem. Eu sou prova viva, graças a Deus, né? Ai, muito engraçado. Então, gente, é isso que aconteceu. E eu quero deixar esse testemunho para os irmãos, porque Deus responde às nossas orações. Eu não sabia o peso das palavras que eu estava usando nessa oração. Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Você acha que um adolescente de 14 anos tem a dimensão do que está pedindo ao Senhor? Né? Por mais que a minha linguagem do amor é o serviço. Então, para demonstrar amor a Deus, eu quero servir. E quando eu pedi isso ao Senhor, usa meus pés, minhas mãos, minha voz, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo consagro a Ti, eu não tinha dimensão do que Deus iria fazer. Esse simples pedido. E realmente, anos depois, o Senhor tem feito a sua promessa na minha vida, tem usado a minha vida para o seu louvor. Eu tenho me dedicado ao Senhor. Com 17 anos, eu já estava no meu primeiro ano da faculdade de música, eu fui convidada para tocar num estúdio para ganhar dinheiro. E nesse dia
Meu pai era diácono, né? E era gravação de madrugada. Eu nunca tinha passado essa experiência. Você imagina uma menina nascida e criada na igreja, né? Tive meu primeiro convite profissional para tocar uma gravação. Não sabia nem o que eu ia tocar. Ó, é por hora, vai receber a partitura na hora, leitura à primeira vista, vai lá e isso aqui. Quando eu cheguei naquele ambiente, cheguei por volta das 11h30, ia começar o período meia-noite. Quando eu cheguei naquele lugar, com 17 anos, meu pai junto comigo, e eu achei interessante porque meus pais não disseram não. Eles me permitiram ir, foram comigo, né? Meu pai foi comigo. E chegando lá naquele ambiente, um monte de homem fumando. Antigamente não tinha muita essa coisa de não fumar em ambiente fechado, né? Então o pessoal de madrugada fumando, tomando café para ficar acordado. E eu olhando aquilo tudo com tanta estranheza, eu falei, gente, tão diferente do ambiente que eu venho, né? E eu olhei aquelas pessoas e eu falei, eu entendi o motivo da minha oração. E desde aquela época, eu comecei a orar pela classe artística. Pessoas que dependem tanto do amor de Deus. Pessoas que estão tão suscetíveis a tantos vícios, tantas paixões. Tantos irmãos nossos, né, que tocam profissionalmente e precisam da cobertura espiritual. Porque é a profissão de cada um de nós. Mas não é fácil, irmãos. E quando eu olhei para o meu pai, eu estava aqui no teclado, meu pai estava ali no canto, no carpete, sentado no chão, né? Imagina, passando a madrugada ali, depois de uma semana de trabalho, era sexta-feira, e eu olhei para aquela cena e falei para o rapaz que tinha me convidado, olha só, eu só vou fazer hoje, eu não vou continuar, não vou dar continuidade. Ele, Mônica, por que você está tocando tão bem? E tal. Eu falei, não, é porque é uma questão minha, eu prefiro que você passe para outra pessoa esse trabalho e tal. Porque naquele momento ali eu entendi que eu precisava me preparar para servir. E foi dali então que eu comecei a me dedicar, a consagrar a minha vida, a consagrar os meus talentos. Foi uma ruptura na minha vida, em antes e depois, porque o talento Deus já tinha me dado. A oração Deus já tinha me dado quando adolescente. A formação, a base, né, da casa, Deus já tinha me dado. Agora precisava do meu posicionamento. E Deus precisou me levar naquele local para eu ver como eu precisaria me preparar para pregar o evangelho, para ter uma postura de adoradora mesmo no meio artístico. E Deus tem feito assim, irmãos. Eu fiz a faculdade de música, comecei em 88, terminei em 91. De lá para cá, fiz concurso, sou professora do município, da área de música, e Deus tem me colocado em lugares onde talvez os pastores não vão, né? Em salas de aula, com pais de alunos. Hoje eu sou musicoterapeuta, com pais e mães de pacientes, pessoas que precisam ouvir desse amor. Às vezes não pelas palavras, mas pela nossa vida, nosso ser para o louvor do Senhor. Mãos, pés e voz, nosso testemunho. E a gente tem que ter um Isaac, né? Eu não oro pela classe artística. Eu tenho 2 filhos, a Maitê, de 29, e o Renan, de 26. Maitê, na época do Enem, vira para mim e para o pai dela e fala assim, eu vou fazer teatro. Quando a gente pensa em teatro, a gente já pensa logo no pior, né? Rede Globo, já pensa em nudez, já pensa um monte de coisa. Eu falei, Jesus, e Deus me fez trazer à memória aquele meu compromisso com ele de orar pela classe artística. A Maitê é o seu Isaac. Maitê entrou para a faculdade de teatro, cursou na Unirio 4 anos, hoje ela está no mestrado, e não foi fácil, irmãos, porque realmente ela teve, como filha de pastor, né? Ela teve que se confrontar com muitas coisas que ela nunca tinha visto. Mas o Senhor tem guardado a minha filha. O Senhor tem guardado. E eu louvo a Deus, porque
olhando para a Maitê no dia a dia dela, como profissional da arte, eu lembro todos os dias que eu preciso me posicionar. E você também precisa se posicionar. Mateus, vou abrir aqui. Mateus 4:10. Se você tiver sua Bíblia, é um texto pequeno, mas muito profundo. Ele vai dizer assim: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Vamos falar juntos? Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele preste culto. Vamos falar aquela versão lá. Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Obrigada, mídia. Gente, existe um pensamento, uma definição de adoração que eu gosto muito, que é do William Temple, que diz assim: adoração é a submissão de toda a nossa natureza a Deus. É o despertar da nossa consciência para a santidade. É o alimentar da alma com sua verdade. A abertura do coração a seu amor. A rendição da vontade a seus propósitos. Tudo isso pode ser expresso em louvor e oração. Adorar significa comover a consciência pela santidade e grandeza de Deus, purificar a alma pela beleza de Deus, alimentar a mente com a verdade de Deus, abrir o coração ao amor de Deus e devotar nossa vontade à vontade de Deus. Como tem sido a sua vida de adoração? Esses dias eu tive contato com uma missão que trabalha com a igreja perseguida, Missão Portas Abertas. E, irmãos, é impactante o que nossos irmãos desses países que são fechados ao Evangelho têm passado, pagando com a vida. Eu vi um vídeo de um pai que foi amarrado para assistir a sua família ser espancada na sua frente. E ele não precisa fazer nada. Maldade porque confessa o nome de Jesus. Em muitos lugares que nós passamos, nós temos sido a única Bíblia que as pessoas ao redor podem ler. Então, a vida nossa de adoração, de devoção ao Senhor, precisa estar em dia. A gente leva tudo em dia. É a prova em dia, é a conta em dia, né, se Deus quiser. Mas a vida com Deus precisa também estar em dia. Nós precisamos saber na ponta da língua a razão da esperança que é em nós. E isso não tem idade, irmãos. Isso é desde a criança. Por isso que eu falo, né, no Ministério com Crianças, tem que ensinar alimento sólido para as crianças. As crianças ficam 11 anos no Ministério Infantil. Quem nasce na igreja, dos 0 aos 11 anos, com 12 vai para os adolescentes. Essas crianças têm que sair do Ministério Infantil teólogas. A gente tem 11 anos com o primeiro louvor, né, perfeito louvor nas mãos. O que nós temos feito dessas crianças? Os mormons, quando o filho faz 18 anos, eles separam um ano da vida do filho. Vocês já viram aqueles jovenzinhos com gravatinha na rua, com pastinha? Então, eles ficam um ano servindo a religião mormon. Será que a gente tem tido esse cuidado, esse carinho com Deus? De preparar o nosso filho, de investir, de mandar o filho para um retiro, de investir quando tem um programa na igreja, um acampamento, um curso. As nossas crianças precisam ser preparadas, porque o mundo está violento, irmãos. E não é só violência física, é violência psicológica, ideológica. As nossas crianças já estão bombardeadas aí fora, com tudo, os adolescentes, com todo tipo de paixões.
Seu filho sabe muito mais de internet que você. Seu neto, muito mais ainda. Então, nós precisamos estar atentos, primeiro, em dar amor, em dedicar tempo de qualidade, em conversar. As crianças hoje não têm a conversa dos pais, dos avós. Levar o filho para passear, sentar, abrir a Bíblia junto, mostrar como é que se acha o capítulo, o versículo. Coisas básicas da vida cristã, mas que dizem tanto do carinho, do amor que a gente tem por aqueles. Isso é discipulado. Isso é investir na vida. Isso é adoração. Porque quando nós servimos, nós estamos investindo na vida de alguém. E Paulo, lá em Romanos 12, um texto muito conhecido, vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós damos o nosso corpo ao Senhor, nós damos todos os elementos mencionados na definição de adoração de William Temple. Pois a palavra corpo, ela inclui a pessoa no seu modo integral. Sua mente, sua consciência, sua imaginação, sua vontade, seus sentidos, seu coração, tudo, 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 tudo é teu, tudo é do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. E eu quero desafiar você, motivar você nessa noite a ser um crente melhor, a tirar de dentro de você, a extrair de dentro de você o melhor que você tem para Deus. Irmãos, a gente não tem noção do quanto a gente pode em Deus. Filipenses 4,13 vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então é naquele teu amigo do trabalho, naquele teu chefe, naquela tua mãe que ainda não é crente, na sua sogra. Eu não sei quem vem na sua cabeça agora, mas eu sei que o Senhor tem propósito na sua vida para estar perto de pessoas que você pode impactar. Você pode levar a esperança. Você pode falar da razão da esperança que existe em você, mesmo em meio ao caos, como nós cantamos. E muitas vezes nós cantamos, mas não obedecemos o que cantamos. E está aí uma outra palavra muito importante: a obediência. A primeira obediência, ide. Nós estamos indo? Ou nós estamos acostumados a inchar, ficar inchados e não transbordarmos essa mensagem que um dia nos alcançou? Irmãos, nós não precisamos ser eloquentes em palavras. Nós não precisamos. Hoje nós temos as mídias sociais. Hoje nós temos o WhatsApp. Mande uma mensagem para alguém que você não vê há muito tempo, alguém que está afastado da igreja, um parente seu que precisa de Jesus. Eu tenho na minha família, mãe, minha tia e minha prima não se falam há anos. Que coisa terrível! Que coisa terrível! Eu tenho orado por perdão. Eu tenho orado, jejuado por perdão, porque eu sei que elas não são felizes. Nós precisamos ser atalaias nesse mundo. Nós precisamos impactar a nossa geração. E muito mais do que palavras, nós precisamos impactar com a nossa vida. Nós precisamos reagir. Nós precisamos ter atitude de adorador. Um adorador que tem anseio por Deus. Um adorador que renuncia a sua vida, não tem a sua vida por preciosa, mas antes adora ao Senhor. Um adorador que tem gratidão. Um adorador que reconhece que nada é, que nada tem, mas que tudo é do Senhor. Numa cultura que não nos ensina a ser gratos. Né? Agora é o famoso valeu. Ninguém fala muito obrigado, né? Valeu! Tem o mesmo sentido? Pode até ter.
Mas isso vai empobrecendo, né? O sentimento de gratidão. Outro dia eu li num post do Instagram: tenha paciência com a sua mãe, porque ela te ensinou a comer de colher. Né? Depois que a mãe fica idosa, né, a gente acha que já sabe tudo e fica dando forinha na mãe. Fala, Jeová. Né? Mas ela que te ensinou a andar, a ir ao banheiro, a comer com colher. Então tenha paciência agora que ela está idosa. Não é verdade? Então nós não temos gratidão. Nos carros, nós colocamos adesivos elogiando a Deus, elogiando a esposa, dizendo que a nossa família é importante. Mas será que de verdade isso tem sido real nas nossas vidas? Será que as nossas mãos levantadas são parte de um rito, de uma coreografia gospel, ou são fruto de uma rendição total ao Senhor? Em Efésios 4:11, nós vemos que Deus chama uns para pastores, uns para profetas, mas olha que interessante, adoradores o Senhor procura. Se o Senhor procura, gente, é porque está difícil, né? Será que quando o Senhor procura adoradores, você vai estar lá? Eu vou estar lá? Não é verdade? Maria não poupou o seu perfume mais caro para derramar aos pés de Jesus. Ela derramou todo o conteúdo aos pés do Mestre. Paulo disse: em nada tenho a minha vida por preciosa. E tantos hoje, a exemplo destes, também têm colocado tudo que têm e são aos pés do Senhor. E Deus também ofereceu o seu suprassumo, o seu melhor. O que Deus ofereceu a nós? Jesus, seu único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ao fazer isso, Deus ensinou-nos o que devemos fazer com nossas vidas. O ilimitado valor de seu sofrimento deve nos motivar a ofertarmos um amor também sem medida. Que a nossa igreja, que as nossas igrejas, que as nossas vidas possam dizer, realmente, usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Louvarei ao Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Deus quer que toda essa igreja seja adoradora, porque quando isso for verdade, somente de passar aqui na frente, pessoas serão atraídas pelo cheiro da adoração que há nesse lugar. Você crê nisso? Você crê que essas cadeiras que ainda estão vazias podem ser preenchidas se você se consagrar mais ao Senhor? Deus tem um propósito muito forte para essa igreja. Eu sinto isso, eu sinto a presença de Deus aqui. E eu creio, irmãos, que nós, como crentes, estamos numa fase de virada de chave. É agora ou nunca. O tempo está próximo. E nós precisamos nos posicionar em Deus. Nós precisamos falar como Paulo, né? Em nada tenho a minha vida por preciosa. Em quem nós vamos confiar? Em carros? Em cavalos? Não. Vamos confiar as nossas vidas, tudo que temos, os nossos filhos, que são as nossas primícias, ao Senhor. Agora você já sabe por onde começar. É hora de ter uma vida de rendição, de adoração ao Senhor. E, como foi falado aqui, Deus usa cada um de nós e fala conosco de maneiras diferentes. Eu não sei o que Deus está te pedindo nessa noite. Eu não sei, músico, o que Deus está te pedindo nesse mês da música. Será que é para ensinar seu instrumento a um jovem? Para ele ter uma carreira? Para ele fazer um concurso militar? Não sei. Mas Deus sabe que Ele está tocando no coração. Será que você, que é um adulto, né,
também pode investir na vida de alguém, incentivar. O que Deus tem te pedido? A gente canta uma música que diz: mais que palavras, minha vida quero entregar. Mais que palavras. Irmãos, tem muita gente, com muita palavra, muito gogó, mas pouca ação. Que não seja achada em nós pessoas assim, né? Bonitos por fora, mas por dentro, mornos. Não fede nem cheira. Não são frios nem quentes. E a Bíblia diz que o Senhor vomita, né? Tem vontade de vomitar quando tem um crente assim. Que não seja assim a nossa vida, mas que nós possamos cantar de verdade. Usa, Senhor, todo o meu ser para teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagro a ti. Amém? Queria orar por você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Coloque para o Senhor o que você tem nas suas mãos. Se consagre ao Senhor nesse dia. Senhor, na tua presença nós estamos, nesse culto tão precioso. Nós já ouvimos tantos louvores, nós ouvimos a tua palavra, nós já oramos. E esse é o momento da consagração, ó Deus, de uma tomada de posição diante de ti. Senhor, eu te peço que o Senhor complete a obra em cada coração. Aqueles que estão adormecidos na fé, que o Senhor acorde. Aqueles que já estão inflamados, que o Senhor dê ainda mais condições de pregar a tua palavra. Aqueles, ó Deus, que precisam dar um passo além, Senhor, ir para um seminário, estudar, se dedicar. Ó Deus, toca no coração, que esse seja o dia, Senhor, desse marco na vida do teu povo, ó Deus. Se há alguém aqui que ainda não teve o encontro contigo, que esse seja o dia aceitável, Senhor. Porque o Senhor se compraz, o Senhor se alegra com a salvação das vidas, ó Pai. Obrigada por essa agência do teu reino nesse lugar. Obrigada pela vida da liderança dessa igreja. Deus, toma, Senhor, a cada líder, a começar do pastor, do ministro de música, toda a diretoria, todos os irmãos, os músicos, os diáconos. Ó Deus, toma todos os cantos dessa igreja para a honra e glória do teu nome. E que essa agência seja um farol nesse lugar, a propagar o teu nome. É assim que eu oro, Senhor, que nós oramos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.